Fala aí, torcedor do Dragão, torcedores de outros clubes, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader. E aí, galera, amanhã às 18 horas lá no Acioli, mais um jogo decisivo, mais uma pedreira pela frente pelo Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Apesar da fase do Galo não ser muito positiva, a gente não pode esquecer que é um time cascudo, complicado, com jogadores de altíssima qualidade. Mas isso não pode colocar medo nos jogadores do Atlético. Temos que ir para cima e temos que ganhar esse jogo. Mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o retrospecto e algumas notícias, algumas informações, pra gente saber o que nos espera amanhã. Vem comigo! O Dragão não tem tido vida fácil nos últimos jogos contra o Galo. Se a gente olhar pelo retrospecto, são 15 jogos com apenas 2 vitórias do Dragão, 3 empates e 10 derrotas. Mas o último jogo, é bom a gente lembrar que foi um 2-1 lá no Acioli. Então é uma vitória pra gente trazer na memória e até mesmo para ter um incentivo pro jogo de amanhã. Falando em retrospecto, e negativo, né, no caso, o Galo vem de uma péssima fase. Se forem observar, os últimos resultados do time mineiro são bem ruins. Os últimos 8 jogos foram apenas 2 vitórias, com 3 empates e 5 derrotas. Detalhe que nos últimos 5 jogos foi uma vitória pelo Brasileiro contra o Coritiba, um empate na Libertadores, onde o Atlético Mineiro foi eliminado para o Palmeiras, e 3 derrotas. No caso, os jogos fora de casa, o Galo tem um retrospecto de, nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, exatamente contra o Coritiba, mais 2 empates e 2 derrotas. O técnico Cuca fez um certo mistério durante os treinamentos sobre a equipe titular que enfrenta o Dragão no jogo de amanhã. Ele estava entrando com 4-2-3-1, porém com o Hever jogando numa primeiro volante. E no lugar, na zaga, entraria o Gemerson. Também houve a possibilidade do Hever realmente entrar como um zagueiro, de fato, e aí na primeira volância ali entraria o Nacho Fernandes. Mas de acordo com o pessoal que acompanha o dia a dia do Galo, as notícias que a gente tem visto aí, o Nacho Fernandes deve realmente começar no banco e o Hever deve vir como um primeiro volante. E aí na zaga viria Gemerson e Nathan Silva. Então a provável escalação do Galo para enfrentar o Dragão vai ser a seguinte: Everson no gol, aliás o Everson bastante criticado pela torcida, pelo que eu ando vendo. Na zaga, o Nathan Silva seria acompanhado ou do Hever ou do Gemerson, dependendo do que o Cuca for fazer, realmente for sair, ainda é dúvida com relação a isso. E aí nas laterais, o Arana de um lado e Mariano do outro, esses incontestáveis na titularidade. No meio, poderia vir o Hever como primeiro volante ou o Nacho Fernandes, mas muito provavelmente vai ser o Hever. Mais à frente, Jair como segundo volante e no meio o Zaratio. E aí no ataque seria Ademir, ou talvez o Pavon, ou até mesmo o Sacha entrando pela direita. O Keno pela esquerda e centralizado o Hulk. Para enfrentar essa barra pesada, o Eduardo Batista armou o time novamente num 4-4-2. Sendo que dessa vez quem entra na volância junto com Gabriel Baralhas é o William Maranhão, no lugar do Edson Fernando, que jogou contra o São Paulo. No jogo contra o São Paulo, inclusive, eu achei essa formação um pouco defensiva demais. O time estava muito recuado, entregando muito a bola ao adversário. E isso pode ser um pouco perigoso, levando em consideração que o Atlético Mineiro joga bastante pelas pontas, apoiado pelos seus laterais, o Guilherme Arana e o Mariano, apoiando os 2 pontas, que são o Ademir e o Keno. Então isso pode ser um pouco perigoso. Porém, pode também abrir espaço para as subidas do Dudu e do Jefferson, que apoiam pela direita e esquerda respectivamente e podem aproveitar as costas dos laterais que podem ter subido ao ataque. É uma formação arriscada na minha opinião, mas vamos ver o que acontece, vamos ver como é que rola durante o jogo. Além do William Maranhão como novidade, também devem entrar no time titular o Shailon, substituindo o Jorginho, que deve começar na reserva, e o Luiz Fernando, substituindo o Wellington Rato. Os 2 jogadores que estão saindo da titularidade, eles precisam de um pouco mais de descanso realmente. A sequência de jogos tem sido bastante exaustiva e o Eduardo Batista pretende poupar um pouco os jogadores para evitar também desgastes e possíveis lesões. Por um lado, concordo, realmente é preciso tomar cuidado para que esses jogadores que são tão importantes para o Dragão, né, nesses jogos decisivos,
para que eles não sofram lesões, para que eles não tenham contusões, mas a gente também fica com aquela pulga atrás da orelha, porque a situação do Brasileirão não tá fácil. A gente vai ter que contar com a inspiração do Luiz Fernando, do Shailon, para conseguir bons resultados, para conseguir fazer boas jogadas ali na frente, né? Contar com esses jogadores, contar com o nosso elenco, né? Para conseguir um bom resultado no jogo de amanhã. Assim, a escalação do Atlético Goianiense deve ser a seguinte: no gol, Renan. Nas laterais, Dudu e Jefferson. Lembrando que Rainer está suspenso por conta do cartão vermelho levado contra o Goiás no último jogo. Na zaga, Wanderson e Klaus. Aí no meio deve entrar o William Maranhão, o Gabriel Baralhas e o Marlon Freitas. Novamente, esse precisando apoiar as armações na parte da frente. Inclusive, se vocês lembrarem, o primeiro gol do Atlético Goianiense contra o São Paulo foi um passe do Marlon Freitas, que estava posicionado à direita, ou seja, ele estava solto, né, flutuando pelo campo. Na direita ele deu um passe para o Dudu, para que assim ele pudesse dar o passe ao Jorginho no meio. Então é interessante essa formação com o Marlon Freitas mais solto para poder ajudar na armação. Aí, no meio, junto com o Marlon Freitas, pode ser que esteja o Shailon, muito provável, vai ser ele mesmo para sair como titular, ou talvez o Jorginho, mas provavelmente vai ser o Shailon como titular. E aí, na frente, o segundo atacante, o Luiz Fernando, e como centroavante, o Churin, voltando a entrar no time titular. Jogar pressionado nunca é fácil, mas a situação atual do Atlético Goianiense coloca os jogadores numa situação difícil, pressionados mesmo. É importante, se não imprescindível, a vitória amanhã, dada a situação do Atlético no campeonato. Nós estamos na 19ª colocação, com 22 pontos. 3 a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Coritiba. Só que o Coritiba tem 7 vitórias. Então, independente do resultado que aconteça, mesmo que os resultados dos jogos do Coritiba e do Cuiabá sejam positivos ao Dragão, e nós, obviamente, ganhando o jogo de amanhã, nós não vamos sair da zona de rebaixamento nessa rodada, visto que o Coritiba, mesmo que perca o jogo dele, continuará com as 7 vitórias, sendo que nós atualmente temos 5 vitórias. Vencendo o Atlético Mineiro, iríamos a 6 vitórias, continuaríamos na zona de rebaixamento e provavelmente continuaríamos na 18ª colocação. O Avaí já jogou nessa rodada, empatou em 1 a 1 com o Juventude, então ele foi a 24 pontos e está na 18ª colocação. Se o Atlético ganha, ele toma essa colocação do Avaí. O Cuiabá, mesmo que perca o jogo, ele continuará com 25 pontos e as mesmas 6 vitórias do Dragão, porém o saldo dele é -7, o Dragão está com saldo -13. Então teria que ser uma goleada sobre o Atlético Mineiro, o que, vamos ser bem sinceros, é pouco provável. Na verdade, 1 a 0 é goleada nesse jogo, beleza? Então seria necessário um resultado bem elástico para podermos ganhar a posição do Cuiabá. Mas independente disso, o importante é a vitória, independente do placar. Uma vitória é imprescindível para a gente começar essa arrancada para sair da zona de rebaixamento. Lembrando que o jogo é às 18 horas, certo? Agora no domingo. E os preços dos ingressos são R$40 a inteira, R$20 a meia, com a camisa do Dragão. O link para a compra dos ingressos online tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Só você entrar aí, clicar e comprar seu ingresso, beleza? E por último, só queria mandar um salve aqui para uma galera. Mandar um salve para o Sérgio Lima e para o Wagmar, que são companheiros nossos aí, que estiveram torcendo pelo Dragão aí no jogo de quinta-feira contra o São Paulo. Também mandar um abraço para Ramona Guzieva, que fez aniversário nessa semana, então mandar uns parabéns aí para ela. E também um alô aí para todos os torcedores secadores e os torcedores do Goiás e do Vila que vieram aí nos vídeos e comentaram. Claro, com educação, a zoeira a gente não se importa, a zoeira o futebol é isso mesmo, a zoeira faz parte do futebol, mas claro, né, a gente tem que ter os certos limites, tomar cuidado aí, pá. Mas agradeço a todos pela participação, agradeço pelos comentários. E é isso, galera, o jogo de amanhã é pra vencer. Depois do jogo eu venho aí com o pós-jogo, fazendo análise de como é que foi a partida. Então nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do torcedor atleticano.